Senhor, amém? Vamos confiar que Deus tem o melhor. Oh, grandioso Deus, oh papai querido, toma tua filha, Senhor, da tua mão. Pai, usa ela tremendamente para o que nós precisamos, não o que nós queremos. Pai, toma, Senhor, ela nas tuas mãos. Pai, eu te peço, Senhor, e já posso te agradecer pela rica oportunidade, por um vaso, Pai, que vai transmitir a tua palavra nessa. Amém? Cumprimento a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Que bom estar aqui com vocês nessa noite. Que bom, estou muito feliz de poder estar aqui novamente. Feliz com o meu Senhor por Ele ter me conduzido a este lugar e por me dar o privilégio de fazer uso da sua palavra. Irmãos, eu quero, antes de mais nada, transmitir aqui uma saudação do meu pastor, o evangelista Marcelo, ali da igreja do Maria Dirce, e também do meu esposo, que é o co-pastor da igreja, o presbítero Robson. Não pôde me acompanhar porque ele está trabalhando, mas pediu para que eu transmitisse a paz do Senhor para esta igreja. Amém? Eu quero também agradecer a irmã que me fez o convite, a irmã Ana, Deus abençoe, a todo o grupo das irmãs, vocês estão maravilhosas. Amém, Charles. Quero agradecer ao pastor Léo, Deus abençoe pastor, aos pastores aqui, que Deus abençoe a Helenice. A Helenice é uma amiga e que vem me acompanhando hoje, graças a Deus por isso, a minha filha Sara. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de Jesus que escreveu Mateus, capítulo 25. Eu vou, como o pastor aqui na leitura inicial, ele já leu até o verso 6, eu vou ler só o verso 13, amém? A minha Bíblia, eu acredito que está numa tradução um pouquinho diferente, mas o entendimento é o mesmo. Verso 13 do capítulo 25 do Evangelho de Jesus que escreveu Mateus, diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que Cristo virá. Vou repetir: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Cristo virá. Pode se assentar, glorificando ao Senhor. Eu quero conversar um pouquinho com os meus irmãos. Irmãos, presta atenção aqui. O Tiago, meio-irmão de Jesus, quando ele escreve a sua carta, que é uma carta muito prática, um pouco diferente das cartas que o apóstolo Paulo escreve, porque o apóstolo Paulo ele tem uma preocupação em desenvolver uma teologia sistemática para que os irmãos compreendam o teor, a questão teórica das Escrituras, principalmente se a gente pegar as cartas que Paulo escreve aos Romanos, a gente vai perceber que é um tratado teológico muito profundo. Mas quando a gente pega, por exemplo, esta carta de Tiago, a gente percebe que o teor é diferente. Tiago ele não tem uma grande preocupação em trazer teoria, em trazer um estudo, mas a carta de Tiago é uma carta muito prática. Tiago ele vai fazer uma aplicação prática para a nossa vida diária. Tiago ele vai nos ensinar
como ser crentes de verdade no dia a dia. E eu estou mencionando aqui essa carta que o meu irmão Jesus escreveu, porque Tiago ele vai dizer no capítulo 2 da sua carta, a partir do verso 14, que a evidência de que uma pessoa realmente é salva são as suas obras. Essa palavra obra no hebraico, ela traz uma conotação de atitudes, de ações. Então o que Tiago está dizendo é que as nossas ações, as nossas atitudes, a nossa conduta é quem mostra realmente quem somos. Tiago, ele está dizendo que nós não somos crentes convertidos a Cristo por aquilo que falamos, mas por aquilo que praticamos. E eu quero que você entenda isso, porque Tiago, quando ele vai falar que as obras é que evidencia quem nós somos, Tiago não está dizendo que nós precisamos ter obras para ser salvo. Não, de maneira nenhuma. A salvação é fé e graça. Mas o que Tiago está dizendo é que todo salvo precisa expor essa condição de cristão realizando as suas obras. É por isso que ele vai dizer: mostre-me a tua obra e eu lhe mostrarei a minha fé. Então eu posso aqui entender, e Jesus também ele vai falar acerca disso a partir do capítulo 5 de Mateus, e nós estudamos isso de uma forma muito contundente nesse último trimestre da escola bíblica, acerca do Sermão do Monte. E se a gente começa a ler do capítulo 5 até o capítulo 7, a gente vai perceber que Jesus está fazendo a mesma coisa. Ele está aqui primeiro trazendo uma teoria, ele está ensinando a orar, ele está ensinando a dar a esmola, ele está ensinando a jejuar. É como se fosse um professor que estivesse escrevendo na lousa e ensinando a teoria do estudo. Só que quando ele chega no capítulo 7, que é a continuação do Sermão do Monte, aí vem a hora da prova. Você já viu um professor? Ele faz o quê? Ele escreve na lousa a teoria, e depois que você aprende a teoria, você tem que fazer a prova, pôr em prática aquilo que aprendeu. E Jesus vai fazer isso. Capítulo 5 e 6 de Mateus, Sermão do Monte, Jesus está dando orientações para ele. Só que quando chega no capítulo 7, é a hora da decisão. É hora de colocar em prática aquilo que se aprendeu. É por isso que Jesus vai dizer: olha, quem quer realmente servir a Cristo tem que entrar na porta estreita e tem que caminhar por caminhos estreitos. O problema, e por que Jesus estava dizendo isso? O problema é que tem muita gente que até entra na porta estreita, mas não quer ficar no caminho estreito. O problema é que nós queremos muitas vezes entrar pela porta estreita, mas nós não queremos viver no caminho estreito. E eu vou explicar o que é isso. Participam do culto, até participa dos trabalhos eclesiásticos. Tem gente que participa de ceia, estão na igreja, mas não são igreja. E é o que Jesus está dizendo lá no Sermão do Monte. É por isso que ele vai dar essa questão do caminho estreito, do caminho espaçoso, do caminho mais estreito, do caminho espaçoso. Então o que Jesus vai estar dizendo ali? Como saber se somos realmente salvos em Cristo Jesus? Quando a nossa vida reflete a
das dores, outros como sermão escatológico, que é a mesma coisa. E Cristo, ele vai começar ali no capítulo 24, primeiro falando sobre o princípio das dores. É novamente isso que o Senhor vai fazer. Ele vai trazer uma teoria. Ele vai trazer um ensinamento. Ele vai falar sobre o princípio das dores, que nada mais é do que a evidência da proximidade da volta de Cristo. É por isso que ele vai falar, se vocês olharem para o tempo vai dizer que Cristo está próximo de vir. É claro que nós não sabemos o dia e a hora, mas o Senhor, ele vai dar alguns indícios de que próximo está a sua vinda. Ele vai falar ainda sobre a sua volta, que será uma volta repentina. Ou seja, quando ele diz que vai ser repentina, é porque ele vai pegar muita gente de surpresa. Aí ele vai dizer que a sua volta vai ser como um relâmpago que sai do ocidente e vai até o oriente, e sai do oriente e vai até o ocidente, rápido. Você já conseguiu ver quantos segundos tem um relâmpago? Ele vai tratar sobre o assunto da grande tribulação. Ele vai tratar de assuntos como a destruição deste mundo, o cosmos. Ele vai dizer isso, porque ele vai falar que o sol se escurecerá, a lua não dará mais claridade, as estrelas cairão do firmamento. Ele vai falar que os poderes do céu serão abalados. Ele vai ensinando tudo isso. Ele vai seguir falando sobre vigilância, porque ele vai falar que ninguém sabe qual é o dia e a hora que Jesus vai voltar, senão o Pai. E por isso nós temos que estar vigilantes. Então ele vai tratar desses assuntos. Ele vai falar acerca do servo bom e do servo mau, daquele que é prudente, daquele que não é prudente. Só que quando ele chega no capítulo 25, ele vai mostrar na prática quem é quem. Por isso que eu falei de Tiago, porque Jesus vai fazer a mesma coisa. Ele vai trazer um ensinamento e depois ele vai dizer, agora é hora de praticar aquilo que eu ensinei. Aleluia. Porque Tiago vai dizer que nós não podemos só ser ouvintes. Se nós sermos somente ouvintes, nós estamos aqui como espectadores. E nós não somos espectadores, nós somos filhos que estamos sendo ensinados pelo Pai. Presta atenção numa coisa, quando você ensina o seu filho, a sua intenção é que ele aprenda e a partir dali ele comece a fazer aquilo que é sério, que ele coloque em prática aquilo que você ensinou. Aí a partir do capítulo 25, ele continua, nada mais é do que as orientações que ele já começa desde lá do capítulo 24, acerca da sua volta, do sermão escatológico. Só que no capítulo 25 ele vai apontar quem realmente é convertido e quem realmente não é. Ele vai começar nos dando características de quem realmente é convertido ao Evangelho de Cristo e de quem nasceu de novo. Isso é uma coisa muito importante, porque às vezes nós temos a impressão de que essa parábola das 10 virgens fala de pessoas que são crentes, mas que em um momento da sua vida vacilou e perdeu a salvação. A gente ouve muito isso. Desse jeito. Mas não é isso que Jesus está dizendo no capítulo 25 de Mateus. Quando Jesus vai falar sobre as 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram nércias ou loucas, ele vai estar dizendo de quem é salvo e de quem não é. Ele vai estar falando que 5 eram salvas e 5 não eram. Ele vai estar falando
salvação é por fé e graça. A gente tem fé e pela graça de Deus somos salvos. Efésios vai falar isso. Se eu entender que essas virgens, pelo fato delas não terem ido lá buscar o azeite, aí por isso Jesus não as reconheceu, eu vou entender e eu posso abrir aqui um espaço para que a gente venha entender que a salvação é por obra. A salvação não é por obra. Então, quando eu leio a parábola das 10 virgens, Deus está falando de pessoas que são salvas e pessoas que não são salvas. Aleluia. Pessoas que estão no mesmo ambiente, até têm a religiosidade, mas não são convertidas ao Evangelho. E como eu sei disso? Volta lá no capítulo 22 de Mateus e você vai ver que Deus, o próprio Jesus, está lhe ensinando. E Jesus está lidando com quem? Com os fariseus, com os seduceus, com os escribas. E o que Jesus está dizendo? Que essas 5 prudentes se converteram ao Evangelho. Essas 5 que não eram prudentes, eram nécias. Para Jesus, neste contexto, ele estava falando com os judeus, aqueles que não tinham se convertido a Cristo. Então presta atenção, irmão. Estavam no mesmo ambiente. Todas tinham lâmpada, mas não tinha azeite. E por que o Senhor Jesus vai dizer isso? Que presta atenção, existe um erro